Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula da EBD. Hoje eu vou te pedir um favor. Se você não assistiu a aula da semana passada, vai lá no nosso canal do YouTube e procura a lição 9. Vale tudo. Se você não assistir essa aula, talvez você não consiga compreender o contexto e a profundidade desse texto revelada para nós. Você até vai entender o que vai acontecer aqui hoje, mas você não vai ter todo o embasamento do contexto social, da história, dos grupos filosóficos, religiosos que estavam presentes na igreja de Corinto. Então, eu te peço que vá lá, assista primeiro ao vídeo da lição 8, para depois voltar para cá. Por quê? Porque nós continuamos com uma exortação de Paulo para a igreja de Corinto. Quem está acompanhando a gente desde o início sabe que a igreja de Corinto ela apresentava vários problemas. E Paulo, que foi seu fundador, resolveu escrever cartas exortando os irmãos de Corinto para que eles não se afastassem do bom evangelho, da base doutrinária que ele deixou e voltasse à centralidade da cruz de Cristo, voltassem a permitir que o Espírito Santo trabalhasse na vida deles. Então, nós temos uma exortação para a igreja, porque eles estavam divididos em facções, brigando entre si para saber qual era o grupo mais importante ou o líder mais importante. Depois a gente viu um caso de desvio ético e moral da igreja específico. E Paulo não fala só sobre o pecado que essa pessoa cometeu, mas sobretudo sobre a omissão da igreja diante desse pecado, como eles trataram esse pecado, como eles trataram essa pessoa, né? A omissão em tratar essa pessoa, especialmente porque era um homem, né? Não era uma mulher. A gente sabe que quando é negócio com mulher, aí a gente já trata de uma forma diferente, né? Aponta um dedinho a mais, ou 2, ou 3. E aí nós vimos também que existiam muitos problemas pequenininhos, né? Moidinhos, pequenininhos, mas que quando se juntavam, formavam um barulhão na igreja. Inclusive envergonhando o bom testemunho de Cristo, porque os irmãos brigavam tanto que eles tinham que ir para a porta da cidade, para os juizados resolver esses problemas. Paulo fala com eles sobre isso. Então, Paulo faz uma exortação específica sobre a imoralidade da igreja. E foi isso que nós discutimos lá na semana passada. O tema é tão polêmico que estão até caindo as coisas aqui dentro de casa. Vocês viram, né, irmãos? É barulho, é assim mesmo. A gente vai levando. E o que é que eu preciso relembrar com os irmãos? Vamos lá? A gente viu lá na semana passada que Paulo fala sobre esse problema porque existia uma cultura religiosa ligada a alguns templos que existiam lá na cidade de Corinto, em que a prática sexual sem responsabilidade, sem qualquer tipo de cuidado, né, com vários parceiros, era muito comum na busca de uma vida espiritual. Essa prática, de alguma forma, acaba influenciando na forma como a sociedade de Corinto entendia que se tomava conta de uma vida espiritual ou se conectava com os deuses a quem eles serviam. Isso acaba reverberando na igreja. E aí nós vamos ver que na igreja tem duas linhas distintas de pensamento. Uma linha que é ligada a esse gnóstico que está aqui, né, nesse card, né, que nós estamos vendo. Os gnósticos diziam que o corpo, que é a nossa matéria, não tem nenhum tipo de valor. Então você pode fazer com o seu corpo o que você quiser, porque o que vai para o céu é o espírito. Então, se você fizer suas orações, se você estudar a Bíblia, se você tiver bons pensamentos, fizer boas obras, se você tiver uma vida aparentemente ligada a Cristo, então você está no caminho certo. E pode fazer com o seu corpo o que você quiser.
qualquer excesso que você quiser cometer. Excesso de comida, excesso de bebida, excesso de nicotina, drogas alucinógenas, essa sexualidade desenfreada, o que você quiser para o seu corpo, pode. E aí, em contraponto ao grupo dos gnósticos, surgiu um grupo muito extremado, que foram para o lado muito oposto a isso e disseram: o sexo é pecaminoso, é pecado. Qualquer tipo de sexo ou de expressão da sexualidade é imoralidade, é pecaminoso, nos deixa sujos diante de Deus. Então, a partir de agora, nada mais de relação sexual, seja solteiro, noivo, divorciado, casado, recém-casado, casado há 30 anos, é para nós sermos celibatários. Acabou. E é nesse contexto em que nós ouvimos falar sobre viver junto, depois de uma cerimônia religiosa, viver junto sem essa cerimônia religiosa, divórcio, não divórcio. Por quê? Porque essas duas linhas de raciocínio começaram a interferir no cotidiano das pessoas. Algumas famílias, inclusive, foram destruídas, porque uma parte do casal, a esposa ou o esposo, chegava em casa e dizia: olha, é o seguinte, eu vou continuar casado com você, mas relação sexual de jeito nenhum. É pecado, não vamos. E o outro já entendia de outra forma e dizia: não, a gente casou, eu sou apaixonado por você, ou estou casado com você por um contrato social, né? Porque o casamento naqueles tempos nem sempre era por escolha, às vezes era só um contrato comercial, lucrativo para alguma das partes, e dizia: não, de jeito nenhum, eu quero continuar tendo relações sexuais. E aí virou uma grande confusão. E Paulo teve que trazer, então, uma palavra de razão para a igreja. Fazer as pessoas compreenderem que nós precisamos sempre relembrar que a base da igreja saudável, e a igreja saudável é composta por pessoas que vivem a sua vida de forma também saudável, é a centralidade de Cristo nas nossas vidas. Então, na lição passada, nós entendemos que tudo foi feito para a glória do Senhor, inclusive o nosso corpo. E que no momento que nós fomos criados, o nosso corpo também foi dedicado ao Senhor. Então, nós devemos usá-lo a partir desta responsabilidade, da responsabilidade de sermos, dedicados ao Senhor no nosso corpo. Descobrimos também que no momento em que nós aceitamos a Cristo, aceitamos essa proposta de viver em novidade de vida, de viver o Evangelho das Boas Novas, nós aceitamos também ser parte do corpo de Cristo. E como parte do corpo de Cristo, a gente precisa cuidar do nosso corpo. A gente, por fim, entendeu que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E como templo do Espírito Santo, eu preciso cuidar, zelar por ele em todos os aspectos. Na saúde física, na saúde mental, na saúde emocional e na saúde sexual também. E aí a gente entendeu um princípio, que é o princípio da fidelidade. E é a partir da retomada da lição passada que nós vamos começar esta lição. E essa lição vai falar especificamente sobre a vida sexual. Mas Yumi, falar de sexo na EBD, vida sexual na EBD, pode isso? Claro que pode! A sexualidade é uma parte inerente do ser humano. Ela está presente na vida de todas as pessoas. E assim como qualquer outro assunto que nós discutimos sobre como pautar as nossas relações comerciais, como a gente pode viver sem conflito com os nossos vizinhos ou no nosso ambiente de trabalho, como a gente procura na Bíblia orientação para viver bem em família, para conseguir ser honesto nessa sociedade tão corrompida, tão cheia de corrupção, é na Bíblia também que a gente vai encontrar respaldos para viver a abundância que Cristo tem nos proposto, inclusive na nossa sexualidade. Então, voltando para lá,
para aquele texto da semana passada, nós percebemos a primeira coisa, é um princípio viver na monogamia, porque é um princípio do nosso relacionamento com Deus, a fidelidade. Prestem bastante atenção. Yumi, você está dizendo que nos relacionar com Deus é igual a ter uma vida sexual? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós somos constituídos imagem e semelhança de Deus. E como imagem e semelhança de Deus, nós obedecemos aos princípios que Ele estabelece. E se nós observarmos a forma como Deus se relaciona com a humanidade, Ele se relaciona com a humanidade a partir do princípio da fidelidade. Ele afirma todo o tempo: não façam imagens para adorar, não adore outros deuses além de mim, eu sou o único Deus. Eu sou o único Deus que se relaciona com as nossas vidas e com a sua vida. E a gente vai ver isso tanto no Velho Testamento como no Novo. Porque nós vamos perceber na fala, né, há um só Deus, um só Senhor, um só Criador. Nós vamos ouvir há um só nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então essa ideia de relação um a um, de fidelidade, de monogamia, está lá no cerne da nossa formação, no cerne da nossa criação, que é sermos imagem e semelhantes de Deus. Então, a poligamia, o poliamor, o adultério, tudo isso não tem qualquer tipo de respaldo se nós vemos pelo prisma de que a nossa vida é pautada pela imagem e a semelhança que temos com Deus. E na imagem e na semelhança, nós somos da relação um a um. Nós somos monogâmicos, assim como há um só Deus, um só Senhor e uma só criatura que se relaciona com Ele. Há só um companheiro com quem nós devemos compartilhar a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos planos para o futuro, a família que nós estamos criando e a nossa sexualidade. Então, o primeiro tópico é: o cristão casado deve desfrutar da sua vida sexual. Então, a primeira coisa que a gente tem que começar a pensar é de que forma a sociedade, a cultura, a tradição, a forma como a nossa sociedade vê o mundo e as coisas que compõem o mundo consideram sexo. Por muito tempo, nós ensinamos aos meninos que o sexo é a melhor coisa do mundo. É uma fonte de prazer inesgotável, assim como os gnósticos faziam, dizer para eles assim: olha, você tem que dormir mesmo, com quantas mulheres você quiser, a maior parte, você tem que ser o garanhão, né? A gente dizia: prendam suas vacas porque o meu boi está solto, prenda suas cabras porque o meu bode está solto. E a gente explicou para os meninos todo o tempo que o sexo é uma coisa muito bacana. Já para as meninas, a gente fez o contrário. A gente explicou para elas e a gente construiu uma relação com as meninas de que sexo é um dever da esposa, que só se faz porque tem que agradar o marido, né? Mas que é uma coisa ruim, incômoda, chata, que a mulher que gosta de sexo não é uma mulher decente, não é uma mulher boa, não é uma mulher respeitável. Então a gente estabelece formas diferentes de nos aproximarmos desse objeto que é a sexualidade para meninos e meninas. E depois a gente diz que eles têm que casar e eles têm que compartilhar essa vida sexual. Olha que nó que a gente constrói. A gente diz para os meninos que o sexo é maravilhoso, é uma fonte de prazer, é uma fonte de você extravasar suas emoções, até as tensões, né? Quando a pessoa está muito irritada, a gente faz aquelas piadinhas para dizer que é porque ele não deve estar fazendo sexo. Aí, para as meninas, a gente já diz todo o contrário. A gente já diz que se elas gostarem de sexo é porque elas não são decentes, elas não são respeitáveis, elas não são pessoas boas, elas não são pessoas santas. Que o sexo é um dever que elas cumprem porque elas são casadas e que elas cumprem para poder satisfazer o marido delas. E a gente vai criando todos esses obstáculos, entraves,
cercando, né, as meninas de meio que uma aversão por esse tema. Falar disso é impróprio, conversar sobre isso é impróprio, tirar dúvidas sobre isso é impróprio. E aí a gente casa essas duas criações diferentes e querem que a relação sexual no casamento seja um item muito tranquilo. Porque parece que é uma coisa assim, né, que é natural, que todo mundo nasce sabendo e nasce sabendo fazer maravilhosamente bem e desfrutar o máximo disso. E aí o texto do livro vai nos trazer uma reflexão sobre a nossa vida sexual, e o primeiro princípio é que a vida sexual ela está atrelada a uma relação mais larga, mais ampla e mais complexa, que é a escolha de dividir não só a sexualidade e o corpo, mas toda a sua vida com uma pessoa. Na nossa sociedade, a gente faz isso através de um contrato que se chama casamento. Então, nós sempre defendemos que a vida sexual está atrelada a uma relação estável, que é o casamento. E que talvez dê origem ao nome dessa lição, abraçados ou abrasados. O que de fato nós temos que perceber é que a nossa vida sexual está interligada com tudo o que acontece com a gente, porque nós somos unos. O nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo, o nosso psicológico. E a nossa sexualidade faz parte integrante de um indivíduo único, uno. Então, cuidar da sexualidade é cuidar deste todo que somos nós. Partindo do princípio que a sexualidade é algo completamente inerente ao ser humano e que em nenhum momento a Bíblia diz que a prática sexual é pecaminosa, muito pelo contrário, é parte da nossa vida. A gente tem que entender que, como cristão, é nossa responsabilidade, dentro dessa relação estável, desfrutar da vida sexual. Faz parte da felicidade da sua vida, tem que ser um aspecto da felicidade da sua vida. E como é que eu consigo isso? Vamos ver a palavra de Paulo? A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração ou alguma coisa muito especial. Se você não quer gastar sua energia com nada mais que seja aquilo, né? Um ciclo de oração, um estudo de um texto específico da palavra, não façam isso, né? Não se afastem um do outro. Desfrutem da sexualidade como casal. Como é que eu consigo isso? Eu consigo isso entendendo o princípio da fidelidade. E quando Paulo diz assim, a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, é o marido que tem sobre o corpo dela, ele está querendo, e ele diz que o marido, por sua vez, também não tem responsabilidade não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas é a mulher que tem autoridade sobre o corpo dele. Ele está falando exatamente desse cuidado com o outro. Entender que a sexualidade a gente vive em casal, em dois. Então não dá para eu unicamente usufruir da minha sexualidade sem compreender que para que a minha sexualidade seja completa, a sexualidade do outro precisa existir também. Então, inicialmente, nós precisamos ter fidelidade ao sentimento. O que é que você sente pelo outro? Se você sente amor, a Bíblia vai dizer ninguém fere a própria carne. E é por isso que ele diz que o marido deve amar a esposa como Cristo ama a igreja. E a mulher tem que ser submissa ao seu marido. Mas ele diz, sabe que a mulher é submissa ao marido? Porque o marido a ama. E ninguém machuca a sua própria carne. Então, como você não machuca a sua própria carne, você não vai machucar a sua esposa. E a sua esposa sendo submissa a você vai te ajudar para que você a ame como Cristo ama a igreja.
Eu tenho que ser fiel ao sentimento. E quando eu amo uma pessoa, eu entendo as necessidades dela. Eu gosto de agradá-la. E aí, talvez, essa criação que a gente dá para os meninos e para as meninas é que não permitem que um casal desfrute da sua vida sexual. Porque para o homem, há uma resposta instantânea do corpo, né, para a sexualidade. Mas para a mulher, o sexo começa na forma como o marido diz bom dia para ela. Como trata ela durante o dia inteiro. Para que no momento em que ela sinta desejo e ele sinta desejo, eles possam desfrutar dessa relação. Não existe uma mulher que sinta-se feliz e satisfeita na relação sexual se durante o dia todo o marido disse que ela não era inútil, que ela não sabia fazer nada, que ela não prestava, que ela era gorda, que ela estava com uma gordurinha aqui, uma gordurinha ali, que ela era irritante, que ela era chata. Nenhuma mulher vai se sentir desejável e vai sentir desejo por um homem que a trata assim. Então eu preciso entender que para desfrutar dessa vida sexual, eu preciso desfrutá-la tendo em vista a fidelidade do sentimento. De que eu preciso amar o outro e que o outro precisa estar seguro do amor que eu sinto por ele. E quando eu sinto amor pelo outro, eu não imponho dor ao outro, eu não imponho constrangimento ao outro, eu não imponho sofrimento ao outro, eu posso desfrutar melhor dessa sexualidade. Talvez, irmãos, eu posso até estar falando uma besteira aqui, tá? Mas talvez o que falte seja o diálogo, para que a gente possa honrar a fidelidade ao sentimento. Para que as nossas atitudes endossem o nosso discurso. Eu amo meu marido, mas os meus atos não dizem isso. Eu amo meu marido, mas eu não aceito nenhum tipo de carinho dele. Quando ele vem me abraçar de manhã, beijar minha cabeça de manhã, eu não aceito, eu rechaço. E às vezes você pode estar sentindo a sua esposa muito longe. Você já se perguntou por quê? Você honra o sentimento que ela tem por você? Você honra o princípio da fidelidade do sentimento? Para além disso, há a fidelidade do compromisso. Então, para a gente desfrutar da nossa vida sexual, a gente tem que honrar o compromisso com o outro. Paulo, na lição anterior, ele vai trazer a figura, né, da prostituta. E eu falei até que estava muito ligada às práticas religiosas. Mas aqui a fidelidade do compromisso é desse compromisso com o outro. Esse compromisso com Deus, esse compromisso com o outro. Se eu tenho a clareza da fidelidade do compromisso, a possibilidade de um adultério, por exemplo, é muito menor. Por quê? Porque eu tenho a ideia da fidelidade do compromisso que eu tenho com Deus. E Deus já me disse que o princípio da fidelidade é da relação 1 a 1. Não há relação de 3, não há relação de 4, de 5. Então eu não posso ter uma esposa e 3 amantes na rua, eu não posso ter um marido e 2 ou 3 amantes na rua, porque a relação de fidelidade é 1 a 1. E se eu tenho compromisso com Deus, eu entendo a natureza dessa relação, eu vou transferir a natureza dessa relação para o meu casamento, para o meu matrimônio. E quando eu desfruto da minha sexualidade só com esta pessoa, eu trago segurança para essa relação. Eu trago confiança no outro. Eu trago a construção do conhecimento de uma sexualidade com esta pessoa. Isso traz cumplicidade para o casal. Então, precisa ser desfrutado. E a fidelidade ao companheiro. Então, eu preciso ser fiel ao sentimento que eu tenho para com o outro. Eu preciso ser fiel ao compromisso que eu faço com Deus e com o outro. E eu preciso ser fiel a este companheiro. Isso é para além da vida sexual, né? Não é só a fidelidade com o companheiro na questão sexual e não é só não ter mulher na rua. É ser fiel de que nós dois vamos desfrutar deste momento. É essa a fidelidade. Eu preciso desfrutar. E isso requer trabalho. Isso requer diálogo, isso requer tentar e não dar certo e tentar de novo, e achar a melhor forma de se aproximar, e achar uma forma de ser mais carinhoso, de ser mais presente. Então eu preciso entender que como cristão é meu dever
desfrutar da vida sexual e permitir, possibilitar que o meu companheiro também desfrute dessa vida, também seja feliz nesse aspecto da vida, porque Jesus veio nos oferecer isso, vida abundante, uma vida onde a gente conseguisse encontrar alegria e felicidade em todos os aspectos da nossa vida. E se eu tenho uma vida sexual, eu preciso investir para que eu seja feliz nela também. Para além disso, eu preciso me esforçar não só que a minha sexualidade seja feliz, satisfatória, mas que eu também preciso envidar esforços pelo sucesso do matrimônio, pelo sucesso dessa relação. E talvez seja essa a maior crítica de Paulo lá com os nossos irmãos de Corinto, é que a sexualidade dentro dos cultos, né, dentro dessa religião cultica, que era muito presente na região de Corinto, né, que tinha as influências gregas, romanas, dos outros povos cercanos ali do Oriente Médio, né? Então os gregos tinham Dionísio, que era o deus do prazer, das festanças, e nos cultos a Dionísio havia essa sexualidade desenfreada, sem responsabilidade. Baco para os romanos, né? A deusa Afrodite, deusa do amor, nós ouvimos falar dela até hoje, né? Existia esse sexo sem essa responsabilidade, sem esse esforço. Então, o que acontecia? É que eu tinha um matrimônio, às vezes, muitas vezes, os matrimônios daquele tempo, eles eram só um contrato comercial, né? O pai de alguém que encontrou com o pai de alguém decidiu que o filho e a filha se casassem, seria muito rentável para as duas famílias. Então eu vivia esse casamento, mas a minha satisfação sexual estava em outros lugares. E aí o evangelho vem dizer não. A sua companheira de vida, o seu companheiro de vida, também é a sua companheira ou companheiro sexual, parceiro ou parceira sexual. E vocês precisam viver essa relação na sua totalidade. Não só na sexualidade, mas para além da sexualidade. Aí vocês vão desfrutar de um amor, de uma alegria tremenda. Sabe por quê? Porque vocês vão entender o que é responsabilidade afetiva. Mais do que sentir um orgasmo, do que sentir um prazer, é sentir amor pelo outro. É sentir que você não está sozinho ou sozinha nesse mundo porque tem outra pessoa que compartilha, que divide com você a sua jornada. O dia tem 24 horas. Então, se você pensar na proporcionalidade do tempo que você está praticando uma relação sexual ou convivendo com o seu companheiro, com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu par, fora desse momento do matrimônio, é muito maior, né? Então, assim, a gente precisa compreender o esforço que é necessário para o sucesso do matrimônio e responsabilidade afetiva, responsabilizar-se por como também o outro se sente. No que eu colaboro para como o outro se sente? Às vezes a gente ouve muitas queixas, né? Ah, minha mulher é muito insegura. No que você colabora para ela se sentir uma mulher segura? Quantas vezes no dia você diz para ela que ela tomou uma boa decisão, que ela está bonita, que alguma coisa nos traços físicos dela te despertam prazer ou te fazem se sentir mais apaixonado por ela? Quantas vezes você reforça quando ela conquista alguma coisa? Quantas vezes você colabora ou você comemora com as conquistas da sua companheira? Né? Às vezes a gente às vezes ouve a queixa, né? Ah, e o meu marido não quer saber de nada, ele é super parado, eu que tenho que resolver tudo. Mas quantas vezes você elogia o seu marido por uma decisão que ele tomou? Quantas vezes você incentiva o seu marido a fazer coisas novas, a aceitar desafios? Quantas vezes você comemora as conquistas dele? Isso é responsabilidade afetiva. Quando o casal tem responsabilidade afetiva um pelo outro, a responsabilidade afetiva na família, os filhos aprendem a ter responsabilidade afetiva com as outras pessoas. Há também uma responsabilidade social, né, no matrimônio, que precisa ser parte de um esforço, né? É a formação dessa família, é a estar no mundo, viver no mundo
como um casal. Quantas pessoas vivem uma relação que seu companheiro, né, tem vergonha de admitir para o mundo que você é o casal dele, que você é o objeto do amor dele ou o objeto do amor dela. No matrimônio isso não existe. O mundo enxerga vocês como um casal. Há uma responsabilidade social com o outro. Então eu não posso sair por aí paquerando todos os homens ou paquerando todas as mulheres, porque socialmente as pessoas sabem que eu sou casado com aquela pessoa. E esse meu comportamento afeta a minha imagem e afeta a imagem da outra pessoa. Então há uma responsabilidade social no matrimônio. E especialmente quando se constitui uma família a partir desse matrimônio. A responsabilidade social de criar filhos saudáveis para o mundo e no mundo. E por fim, a gente tem que entender que é necessário um esforço pelo sucesso do matrimônio, compreendendo que o matrimônio traz para a gente uma responsabilidade espiritual com o outro, com os filhos que nascem dessa relação que eu tenho com o outro, com a família do outro, com a sua sogra, com o seu sogro, com o seu cunhado, sua cunhada, com a prima ou com o primo do seu companheiro. Há uma responsabilidade espiritual com o outro. No quanto eu tenho colaborado para a vida espiritual do meu companheiro, ou no quanto eu tenho permitido que ele tenha tempo, que ele tenha espaço para cultivar a sua vida espiritual. Quantas vezes você já ficou com um bebê para que a sua esposa pudesse orar, ou ler a Bíblia, ou ter um momento devocional, né? Mesmo que ela tenha que fazer um momento devocional tomando banho, porque é difícil com o bebê manter essas rotinas. Ou quanto tempo você tem proporcionado para o seu esposo, sem conversas, sem cobranças, para que ele possa cultivar a sua vida espiritual? O quanto você tem orado pelo seu companheiro, pela sua família, né? Então, assim, é uma visão muito mais ampla do matrimônio, de viver abraçado ou abrasado. Eu acho que a nossa... eu vou dar uma opinião pessoal agora, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu acho que a nossa discussão precisa ser muito mais sobre a qualidade das relações que nós temos estabelecido do que se há um papel ou se não há um papel. Entende? Tem pessoas que... Não sou contra o casamento, pelo amor de Deus, gente. Eu acho que a gente tem que seguir os procedimentos. Lembra que eu falei na lição passada? A vida abundante traz para a gente protocolos e procedimentos para que a gente possa viver essa vida abundante. O casamento é um deles. Mas eu acho que o casamento, a festa, a cerimônia, elas não têm que estar no pedestal do foco principal da relação. A relação é muito mais do que aquela festa ou do que aquele pedaço de papel. É ter responsabilidade pelos sentimentos do outro. É entender que o outro é um indivíduo, ele precisa da sua individualidade. É esforçar-se para que o seu parceiro desfrute o máximo da relação sexual de vocês. Não só você, mas ele ou ela também. É ter responsabilidade social, é cuidar da sua imagem, da imagem dela, dos filhos que vocês têm. É ter responsabilidade espiritual pelo outro, olhar o outro com misericórdia, com amor, com afeto e dizer, olha, hoje eu posso olhar as crianças para que o meu marido possa orar, ler a Bíblia, ter uma devocional, ou sair para jogar bola com os amigos, ou olha, eu vou ficar com as crianças hoje porque a minha esposa precisa respirar um tempo, ela precisa de um momento para estar a sós com Deus, para fazer uma devocional, para orar, para ler a Bíblia, ou para sair com as amigas, ou para jogar um futebol com as amigas, né? Então a gente precisa entender que a relação é muito mais do que um contrato social. Casamento, matrimônio é muito mais do que um contrato social, uma festa que eu vou dizer para todo mundo que isso está acontecendo. É essa responsabilidade com o outro, é uma responsabilidade com o princípio da fidelidade de Deus, do relacionar-se que Deus quer para nossas vidas. Mas, por fim, o último tópico dessa lição vai falar da outra parte, de uma outra parte que a gente às vezes nem considera. É que tem pessoas que não querem casar, ou que na sua trajetória de vida não tiveram oportunidade para esse momento, né?
E aí Paulo vai fazer uma recomendação. Ele está falando para uma igreja que está dividida, que tem casais querendo se separar, só por esse entendimento do que é a sexualidade do casamento. E se você não entender essa parte, volta lá na lição passada. Volta lá para aquele momento que eu falei dos gnósticos, né? E como o pensamento dos gnósticos fez crescer um grupo que se opôs a ele, que entendeu que a sexualidade era um aspecto negativo, pecaminoso, imoral da experiência humana, quando a Bíblia diz totalmente o contrário, né? Que a sexualidade faz parte da nossa vida, se vivida de forma saudável, né? É um aspecto, inclusive, importante para a felicidade integral do ser humano, né? Mas tem pessoas que não nasceram para isso, não tiveram a oportunidade para isso. E Paulo vai fazer uma recomendação. Ele diz assim: cada um deve permanecer na condição em que foi chamado, né? Ele fala: quem está casado, fique casado. Ele vai dizer: quem quer ser solteiro, fique solteiro. E se você não tem uma relação, mas você está à procura de um matrimônio, case-se, né? Eu recomendo, e eu acho bem interessante deste texto de Paulo, que ele deixa isso bem claro. A forma como nós encaramos a sexualidade é muito constituída pela forma como a sociedade nos ensina a ver o sexo. E Paulo vai dizer: isso não é um mandamento de Deus. Esses conselhos que eu estou dando a vocês em relação ao matrimônio, a como enxergar a vida sexual de vocês, não é um mandamento de Deus. É a minha visão dos fatos. Eu estou dando como um conselho. E aí, e se eu sou uma pessoa que resolveu ser solteira? Paulo vai falar que nós somos chamados, né? Uns são chamados para o matrimônio, uns são chamados para o celibato. Ele, inclusive, dizia que gostava de concentrar todo o seu esforço no anúncio do evangelho, né? Mas a gente precisa entender que você tem um chamado para isso. Você tem um chamado para passar a sua vida inteira, não sem fazer sexo, mas sem compartilhar a sua vida com outra pessoa. Sem nunca, em momento nenhum, encontrar com uma pessoa que te olhe e diga assim: você é o objeto do meu amor. Abaixo de Deus, você é a coisa mais importante da minha vida, ou a quem eu dedico a maior parte do meu amor. Você consegue passar pela experiência humana sem isso? Isso requer segurança emocional e psicológica, né? Escolher ser solteiro tem muito mais, é muito mais complexo escolher ser solteiro ou estar solteiro, né? Estar divorciado. É muito mais complexo do que só ter ou não ter relações sexuais, praticar ou não praticar sexo. Fala muito da segurança emocional, psicológica que você tem que ter para tomar essa escolha. Não se confundam. O divórcio não é um caminho fácil. Socialmente não é, principalmente se você for uma mulher. As mulheres divorciadas não são bem vistas. No nosso meio, pior ainda. A gente sempre pensa, né? Não orou o suficiente, não se esforçou o suficiente, não fez o suficiente. Mesmo que o divórcio tenha sido gerado porque ela foi vítima de violência do marido. O nosso pensamento sempre vai dizer, né? Que ela podia ter feito mais, orado mais, lido mais a Bíblia, renunciado mais, sendo mais submissa. Mesmo que ela diga: mas ser submissa era o quê? Eu apanhar com o quê agora? Né? Tomar choque elétrico? O divórcio não é um caminho fácil. E estar só não é um caminho fácil. E a gente, às vezes, é muito simplório. E a gente reduz muito a questão dos relacionamentos à sexualidade. E parece que ser solteiro, ser divorciado, estar solteiro ou estar casado resume-se a praticar ou não praticar sexo. É muito mais amplo do que isso. Para a pessoa fazer essa escolha, é necessário que ela tenha um chamado para essa vida. Porque vai ser difícil ela passar pela experiência humana sem compartilhar a sua vida, porque a Bíblia diz que nós fomos feitos para a coletividade, né? É linda a poesia que se constrói sobre isso. Adão se sentiu só. E Deus, vendo a solidão de Adão, a tristeza da solidão de Adão, faz a mulher
para dividir com ele a sua jornada, a sua vida, para tirar essa tristeza do coração dele. É poeticamente lindo e faz todo sentido. O sentido da vida é procurar um par? Não. Mas a Bíblia mesmo diz, é bom que não esteja só. E a gente nasce com esse sentimento de é bom que não esteja só. Né? Há uma necessidade na gente de ser amado. Então, estar solteiro ou divorciado é muito mais do que ter ou não ter relação sexual. Você vai passar pela experiência humana sem dividir a sua vida com ninguém, sem ter ninguém do seu lado que te apoie, que te incentive, que te faça sentir desejável, que te faça sentir bonita, te faça sentir amada. Você vai passar pela experiência humana, sem se sentir amada por outro. E se a escolha essa é aceitar a nossa condição humana, a pessoa que escolhe, olhe bem, quem escolhe é diferente da pessoa que a trajetória da vida, os acontecimentos da vida levam ela para esse lugar, né? O lugar de estar solteira ou de estar divorciado, divorciada. Mas se é uma escolha, é aceitar sua condição humana, é aceitar que você é um ser humano completo, que inclusive tem uma necessidade sexual que faz parte da humanidade. E como você vai lidar com isso? Que estratégias você vai lidar com isso? Que estratégias você vai ter que desenvolver para lidar com a solidão, às vezes, com a ausência de barulho, com o medo da finitude, né? E quando eu ficar velha, eu vou ficar só. Quando eu ficar velho, eu vou ficar só. E se eu não tiver filhos, quem vai cuidar de mim? Então, lidar com todos esses dilemas, não que os casados não tenham dilema, mas lidar com esses dilemas também é necessário para que a pessoa que tem esse chamado entenda a complexidade que é estar nesse chamado. O que Paulo vai deixar como recomendação é: faça uma escolha na sua vida, quer seja estar casado, quer seja estar solteiro. Quando você fizer essa escolha nessa vida, abrace essa escolha. Viva ela na sua plenitude. Viva a plenitude de ser solteira, que é bom também, né? Quer viajar para onde você quiser, diz, acho que amanhã, mas quando você está em casal, não, né? Porque imagina, você gosta de praia, ele gosta de montanha. Ou ele gosta de praia e ela gosta de sítio. E como é que faz para lidar com esses dois mundos? Tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, tudo tem que ser pesado. Uma vez que você está nessa condição, escolha e abrace. Desfrute o melhor que há dessa posição. E aí, exerça e viva a vida abundante que Cristo lhe deu, entendendo todos aqueles preceitos da lição anterior, de que você e seu corpo são dedicados ao Senhor, que no momento que você aceita Cristo, você aceita ser membro desse corpo de Cristo, e que o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe a todos, e a todos nos bata a porta a felicidade e a alegria, para que a gente possa viver plenamente a vida que a gente tem, casado, solteiro, divorciado, com 3 olhos, 4 pernas e 5 braços, do jeito que a gente é. Que a felicidade seja sua companheira, por onde você for. Que Deus nos abençoe.